Bem-vindos a mais um novo PapoCast. Bruno aqui, host desse podcast, junto com Gustavo, Tudólogo. nosso tudólogo. A gente trata de tudologia. Eu sou o Gustavo Lopes, @GustavoLP Souza nas redes sociais. Siga também PapoCast nas redes sociais. Siga o Bruno. @BaSouza01 no Instagram. Não tem outras redes sociais ainda, isso aí tá o suficiente para E movimentar. se tiver com dor na coluna, contrata o Bruno Fisioterapeuta. Hoje nós estamos aqui com uma dupla genial, cara. E me chamou a atenção, Bruno, como é que eles são jovens, cara. Eles têm menos de 30 anos. O pessoal falou muito aí de geração Z, que o pessoal não quer nada. Eu fico feliz quando vejo gente jovem assim. Sim. Gerando riqueza, Diferente. gerando emprego, botando a coisa a rodar. Isso. Com ideias novas, inovando o tipo de negócio deles. E o pessoal do Vinão, eles são dois tipões, uns caras bonitões, Você cara. achou? Bastante. Depois você Gostei. conversa mais sobre Vamos lá, isso com eles. depois a gente troca telefone aqui, vê se Que dá isso? match. Vê se pinta uma química. O nome deles? Sejam bem-vindos, Serginho. Valeu, Bruno. Meu amigo, paciente, um dos caras que viraram quase meu embaixador lá, que toda hora me manda o exame de algum amigo que vai lá no consultório, a irmã dele, o cara Você que mais... resolveu um problemão na vida dele, né? Ué, vamos ver. Foi simples, foi bom, velho. Deu até que acertamos o alvo. De vez em quando a gente dá sorte lá Tô no preocupado, consultório. dor na coluna, qual foi o alvo, mas vamos lá. Henrique Lorenzato, tá? São sócios do escritório Viga, Propriedade Intelectual. Apresenta-se pra gente, fala um pouquinho de como que vocês trabalham isso aí, como é que vocês chegaram e se encontraram pra gente saber mais, pra vocês falarem com detalhes o tanto que vocês trabalham lá no escritório. Brunão e Gustavo, é um prazer estar aqui. A gente tem muita coisa para falar. E só para não esquecer, sobre o Instagram, o intuito nosso é criar ecossistema, né? Então, amanhã ou depois, você tem que estar com 5, 6 arroba, né? Para estar cada vez mais com marca e espalhando um pouquinho do que a gente quer entregar para a sociedade. Mas é um prazer estar aqui com vocês, misturar um pouquinho aí das ideias, né? E sobre a sua expertise. Todo mundo chega comigo com dor. Aqui é aquele cara lá que você falou. Não, pera aí, me manda aí o que você tem. Eu vou repassar aqui pro meu mentor, que ele vai conseguir ajudar. Mas, cara, tamo aí, né, Henrique? Estamos numa caminhada aí. Eu e o Sérgio juntos estamos aí há mais de 10 anos, né? Mais 10 anos juntos. Começamos. Vocês começaram com 12 anos. A gente recém-nascido já deu as mãozinhas, já começou a caminhar já. Tem 10 anos que a gente tá A junto, gente verdade. trabalhou juntos em outro escritório, que voltar também à propriedade intelectual. A gente criou, além de uma parceria de trabalho, uma amizade, né, por fundo. E aí, cada vez mais as nossas ideias se entrelaçando, da gente entender um modelo de negócio, até que um olhou para cara do outro e falou assim, Vamos bora. legislar essa flauda. Esse era E aí começamos, né? Temos mais um sócio, né? Que é o Miguel. E decidimos aí viver essa vida de empresário, né? Que é uma vida Pois bem... uma coisa interessante é propriedade intelectual. Pro leigo, o pessoal que fala em propriedade intelectual, o pessoal Sim. pensa em empresa. Não. O que é a propriedade intelectual? Com o que se trabalha? Qual é o tipo de pessoa que precisa? Fala isso pra gente. Cara, PI, propriedade intelectual, é um mundo, né? Às vezes a gente conhece escritórios de marcas e patentes, que é o senso comum, mas marcas e patentes são dois produtos dentro de gênero que é a propriedade intelectual. Então, a PI é um mundo, cara. Quando a gente fala que você precisa medir um desenvolvimento de um país ou de uma sociedade, ela vem muito da inovação, de criar coisas novas. Tanto para o lado da tecnologia, tanto para o lado da necessidade na área da saúde, tudo isso envolve propriedade intelectual. E aí você não teria coisas novas, tanto voltado para o lado de gerar riquezas, lucro, ou ter um certo reconhecimento para o lado cultural, sem você ser reconhecido por aquilo que você está criando. Então, uma vez que você tem uma ideia e coloca aquela ideia no papel e começa a executar, você precisa de ter benefícios em cima daquilo que você criou. Então, a propriedade intelectual vem em cima de você possuir algo, exclusividade, daquilo que você transforma e aplica para o mercado. Só se interromper, a propriedade intelectual ela é um segmento do direito, né? A gente fala de direito trabalhista, direito penal, a gente tem a propriedade intelectual. E assim, a ideia do direito em si só, sempre ele vem para resolver conflitos. Pode, às vezes, não resolver, né? Mas a ideia é uma ideia nobre. Então, assim, a propriedade intelectual ela veio com o intuito básico. Eu tenho pessoas que elas gastam tempo, dinheiro, expertise para poder criar algo. Aí, pensa só, a pessoa que criou o carro. Olha o quanto que o carro foi revolucionário na vida das pessoas, numa sociedade. Essa pessoa, ela investiu ali um conhecimento dela só, né? Um trabalho dela, um tempo.
E aí, o que ela vai ganhar? Ela ganha nada. Amanhã tem outra pessoa copiando. Então, a propriedade intelectual, ela vem para normatizar e dar uma recompensa para essa pessoa. Da ideia dela. Da ideia Aquilo que que a ela gente conversava aqui, Yes. antes de começar a gravar, né? Você usou o termo, por salvo engano, propriedade imaterial. Isso. É aquilo que não existe materialmente, mas que tem valor, que tem Sim. preço. Existem, inclusive, empresas hoje no mercado que não têm, talvez, ativos tangíveis suficientes que superam os ativos intangíveis dela. Marcas, software, sistemas. Tem empresas que se baseiam diretamente ligadas ao licenciamento da tecnologia. Ué, dela. a Uber, A empresa de própria Uber. transporte, não tem um carro. Exatamente. Exatamente. Né? Exatamente. A maior empresa do mundo hoje é a NVIDIA. A NVIDIA é uma empresa que ela cria chips e processadores para inteligência artificial, que ela não tem uma indústria. Ela licencia as patentes que ela tem para outras indústrias produzirem os produtos. Ela é totalmente baseada em propriedade intelectual. Estamos falando da maior empresa do mundo. NVIDIA é inteligência artificial. É de processadores. processadores. Ela é concorrência da Intel, por exemplo. Só que a Intel lá atrás, e isso entra o quesito inovação. A Intel lá atrás, líder de mercado, não quis investir tanto nesse quesito de inteligência artificial. Já a NVIDIA, que era uma empresa minúscula, decidiu inovar, pensar em criar processadores diferentes para abarcar essa tecnologia e hoje é a maior do mundo. E a gente tá citando aqui alguns nomes de empresas grandes e tudo. Pode citar? Claro, sempre. Inclusive, Pode. por falar em citar, a gente falou da Uber aqui, enquanto a Uber não patrocinar a gente, só anda de 99 táxis. Boa. Deixa até a viga aqui. Então a gente está falando de vários nomes de empresa e tal. Pessoa física, pode procurar vocês, tem trabalho para isso? Fala um pouquinho disso pra gente. Porque é um produto que eu acho que todo mundo que tem uma ideia e que acha que essa ideia pode produzir algum resultado aí, ser vendido, alguma coisa, deve ter que proteger a marca dele, ou o produto dele, ou a ideia dele. Explica isso aí um pouquinho pra gente. Eu sempre gosto de fazer uma analogia com o Gustavo Lima. Todo mundo conhece o Gustavo Lima, né? Sim. Ele não chama Gustavo Lima, ele chama, se eu não me engano, Nivaldo, alguma coisa Lima. Só que o nome... Escolheu um nome bonito, né? O cara de bom gosto. Senão você, Eu gosto demais. você não se vende. Imagina, o cara falou assim, eu vou mudar meu nome, escolheu um nome marcante, Sim, de um cara agora bonito, isso. Agora forte, minha carreira embala. alto, moreno, espadaúdo, Gustavo. Gustavo. Agora que eu entendi, cara. É brincadeira, velho. É assim o tempo todo. Mas ele não chama Gustavo Lima, mas ele utiliza o nome comercial Gustavo Lima. Para isso, ele precisa registrar. Posso cobrar royalty dele? Não. Não, porque ele registrou primeiro que você. Puxa vida. E esse que é o grande ponto. Mas eu sou Gustavo desde antes dele. Se você chamasse Gustavo Lima e fosse lá e registrasse, você poderia impedir ele de utilizar esse nome. Perdi a chance. Lembrando o que- Nivaldo foi lá e registrou primeiro que você, ele tem direito sobre esse nome seu. Lembrando que- Comercialmente falando. Nivaldo. Lembrando também que é dentro do segmento mercadológico atuante, né? Isso. Porque você tem aquelas grandes marcas de alto renome, por exemplo, mundialmente conhecidas, elas gozam de uma exclusividade em qualquer segmento. Para nós, meros mortais, a gente precisa apontar qual segmento E o Gustavo dele atuante. acho que tem 2 T's, né? Tem 2 T's. Mas isso não faz diferença nenhuma, Não. porque a fonética é a mesma. Olha só. Porque não precisa ser uma marca idêntica. Se ela tiver uma fonética parecida, semelhante, igual a nossa viga é com 2 Gs, né? Mas se fosse uma viga com um G só, é a mesma nome. Outro dia eu vi um tênis. Mike. Mike. E não pode. Porque Não pode. lembra o Nike diretamente. Ou então, ao contrário, às vezes você utiliza um outro nome, XYZ, mas coloca um meia-lua ali para materiais esportivos. Acho que teve um Visualmente caso agora... é concorrência desleal. Teve um caso recente agora falando do creme Nivea também, né? Que tem a embalagem parecida, uma outra marca. O case lá do Da embalagem da... Vegan News. A gente, Isso, esse mesmo. é um noticiário que a gente manda para os nossos clientes e para os nossos E o que parceiros. que é? Uma empresa concorrente fez um tubo igual, é isso? Na verdade, nesse caso, tem empresas que trabalham em segmento do ramo alimentício, farmacêutico, cosméticos, elas utilizam muito da embalagem, do visual. E aí, muitas das vezes, o que você cria ali, gerando sensações positivas para o público-alvo, você consegue No atrair. design de rótulo, de Exato. cores e tudo. Você vai comprar, por exemplo, vou voltar nesse Claro. assunto, mas você vai comprar, por exemplo, um perfume, é pela qualidade do produto, pelo cheiro, pela essência, né? O Henrique ele conhece muito de perfume, ele pode falar. Mas, muitas das vezes, você vai pela embalagem. A indústria as marcas, as empresas de perfume, elas investem muito na embalagem. Porque é o primeiro Dá pra contato. explicar isso cientificamente. Eu falando só também. compro vinho, nós vamos ter aqui, até depois nós vamos falar com pessoas, conversar com pessoas que entendem de vinho, eu compro vinho pelo rótulo, só acho o rótulo bonito, é esse que eu Exatamente. tô comprando, tô nem que tem lá dentro.
O negócio da embalagem, eu fico pensando o seguinte também. Tomar vinagre Você lá, você vai lá e toma, né? Se a embalagem, se o rótulo for bonito, cara, Mas isso faz a diferença. Isso... tem tanta mulher sem vagina bonita. Mas deixa eu te explicar. É possível explicar isso. Possivelmente já ouviu falar sobre semiótica. Claro, Isso- ótica e semiótica. Isso é Eu sou estudado muito... tudólogo, vocês esquecem. Isso é estudado muito, por exemplo, numa faculdade de cinema, Comunicação, comunicação. Basicamente, matéria básica de comunicação. basicamente, semiótica é o estudo de sinais. Uhum. Né? Então, assim, quando eu pego a semiótica, quando eu vejo um sinal vermelho, eu sei que eu tenho que parar. Quando eu vejo um apito de um guarda de trânsito, eu sei que ele está me chamando a atenção. Quando você está vendo um filme, vem um palhaço com tons escuros, com pontiagudos desenhos dele, você entende que é um palhaço mau. Ao mesmo tempo que vem um palhaço com tons claros, mais arredondado, cores mais claras, eu estou falando de um palhaço bom. Por que eu estou explicando tudo isso? Porque quando a gente pega, por exemplo, uma pirataria, eu tenho uma bolsa da Louis Vuitton original e tenho uma bolsa da Louis Vuitton falsificada. E tem uma marca de bolsa nacional que é muito mais barata que a Louis Vuitton. Muitas vezes, o consumidor, o que ele procura? Ele acaba comprando o falsificado. Ele não pode comprar o caro, compra o falsificado e não compra o original. Por causa da semiótica. Ele entende que uma bolsa que parece com a da Louis Vuitton, mesmo sabendo que aquilo ali é falsificado, tem um quesito qualidade, experiência. Pode fazer isso não, viu, gente? Nós somos agentes da propriedade industrial. É crime. A gente tem que fomentar o original, tá? É crime. Mas muitas vezes o vinho que você comprou, que tem uma embalagem bonita, você arremeteu a um outro vinho que você tomou, que tem uma embalagem parecida com aquele e ligou a questão de qualidade. Eu tenho ali as cores que eu acho bonitas, sei lá. Exatamente. O negócio da embalagem, esse negócio de copiar a embalagem é interessante porque, às vezes, o cara até comprou um achando que é o outro. Pode Sim. acontecer. Tem casos O caso de da vinho. Nivea. O caso da Nivea é esse? O caso da Nivea é Conta esse. pra gente o caso da Nivea. Cara, existe uma situação que, isso dentro da lei, até 70% de similaridade em relação à embalagem, se gera uma confusão mercadológica ali entre o público-alvo, isso você está violando o direito daquela empresa. Só que ela tem que ter o desenho industrial. No caso da Nivea, como é uma empresa grande, ela tinha tudo protegido. Marca, ela tinha o desenho industrial, ela deveria ter, por exemplo, segredos industriais, uma fórmula do produto. Enfim, quando você lida com uma empresa dessa, dificilmente você consegue sair impune, né? Então, no caso da Nivea, existiu ali uma cópia muito clara em relação à embalagem. Vocês estão falando de nome. A sua, você tem uma empresa de fisioterapia, o consultório chama Bruno Avelar, como é que é? Bruno Avelar Fisioterapia. Bruno Avelar Fisioterapia. Então, ele tem a marca lá, tem um logotipo, Bruno Avelar Fisioterapia. Até sigam aí nas redes sociais, fazer o que o... Bruno Avelar Fisioterapia. Bruno Avelar é o nome dele. Fisioterapia é um complemento que indica a atividade. Isso. Legal. Isso é registrável. Na verdade, o fisioterapia genérico, né? Então, Mas qualquer tudo, registrar tudo. Bruno Avelar Fisioterapia. Existem sinais distintivos que vão diferenciar você do seu concorrente e que vai associar o seu produto ou seu serviço ao seu público. Então, no caso dele, o Bruno Avelar é que é o passivo de exclusividade. É o sinal distintivo. É o que vai gerar a diferenciação do mercado. Mas O nominal. Pode o ser. nome e a logo dele. Existem formas de apresentação. Por exemplo, se você criar um símbolo que vai ser muito marcante, vale a pena você proteger como marca mista. Você protege o conjunto visual, você vai ter aquele Rzinho de registro, né? Você protege o conjunto visual mais os elementos nominativos. Aí ninguém pode usar essa marca ou o termo Bruno Avelar Fisioterapia também não. Na verdade, dentro da área médica. Da área médica, de clínicas, fisioterapia. E às vezes vai ter um Bruno Avili, que não é o mesmo nome, mas vai ter uma fonética semelhante, tá trazendo uma confusão, a gente pode também. E você registrou? Entendi. Registrei. Registrou. Sabia disso. Então, quem está assistindo a gente aqui que não sabe, que tem uma empresa de fisioterapia, de odontologia, de medicina, até de É advocacia... bom pensar isso, né? Sim. Eu tô achando interessante isso, porque quando a gente fala em propriedade intelectual, principalmente o leigo, ele vai direto pensando em grandes corporações, pensa na Nivea, na Coca-Cola, no Red Bull, enfim. E não pensa nisso, no profissional liberal. E tem outros campos também que, assim, o profissional liberal, a gente tá bem habituado, mas uma coisa que eu sempre... Eu quis ajudar um amigo uma vez, ele tem uma marca de pão de queijo, e que eu virei pra ele, cara, seu pão de queijo é bom pra caramba. Pega e você já protegeu essa receita, sei lá, como você faz o pão de queijo? E é engraçado o jeito dele falar que, assim, eu quero até um palpite seus pra esse cara, tá? Que aí eu peguei e falei assim, eu tô te perguntando isso porque tem um tio da minha mulher que ele faz um nhoque incrível. E eu já falei com ele pra ir lá registrar e tal, ele tá indo,
ele achou que vale a pena. Por que você nunca fez isso? Você que tem uma fábrica e tal. Aí ele pegou e falou um negócio assim, malandragem de mercado, e que eu quero que vocês falem disso mesmo. É que ele fala assim, ó, se eu for lá, o pão de queijo é uma mistura. Então, se eu pegar e anunciar como é a minha mistura, patenteando ela, se alguém chegar lá e falar que eu tenho 3% que ele tem 3% a mais de queijo ou de algum produtinho lá da receita que teoricamente deixa aquilo ali melhor, ele vai começar a vender mais do que eu e falar que não é a minha receita, é a dele. Que legal. Você falou, casando com o que o Bruno falou, e você comentou também, eu estava com isso na cabeça aqui, você falou alguma coisa sobre fórmula secreta. Pois é. É possível registrar alguma coisa, aquilo ficar secreto lá? Gustavo e Bruno, por isso que propriedade intelectual é um mundo muito maluco, porque você pode utilizar a API de uma maneira muito estratégica do seu jeito. A casa é sua. Quem manda é você. A empresa é sua. O modelo de negócio é seu. O produto é seu. Então, o caso da Coca-Cola, nós temos ali um segredo industrial e a Coca-Cola ela criou, dentro da empresa, da companhia, fórmulas e mecanismos para que aquele segredo industrial, que é o know-how, as informações, são situações mais sensíveis que, de fato, diferencia ela dos melhores produtos, né, do mundo, dentro do segmento dela. Dentro da companhia dela, ela consegue criar ali algumas situações que ela consiga proteger. Isso sem depender do Estado. Sem depender, por exemplo, de uma autarquia federal, que é o INPI. Então, isso é a estratégia que o seu conhecido fez, isso é super plausível. Logicamente, ele prefere não registrar para não expor. Isso. Na verdade, é bem complexo, é bem profundo. Sim, sim. Em termos de estratégias fora INPI, né, que é a autarquia federal que vai conceder e chancelar essa exclusividade, e você ir lá e garantir, por exemplo, uma patente da tecnologia, ou então uma proteção maior. Mas e se um outro cara, paralelamente, sem conhecer a marca dele, faz a mesma fórmula, vai lá e registra, ele não registrou, esse cara que dançou. Mas como que ele descobriu? Não, às vezes ele não descobriu, ele criou. Fez a mesma coisa. E por isso que talvez é uma balança. O que eu tenho que realmente mandar para proteger e ter exclusividade, e existem algumas situações que talvez são facilmente copiáveis, porque uma vez que você manda, por exemplo, para o INPI, que ele se torna público. Por exemplo, no caso da patente, ela tem um prazo, na hora que você tem ali a tecnologia, você faz a redação dela com as inovações, com todo o processo, e na hora que você manda para o INPI, a patente ela fica num prazo de sigilo. Depois desse prazo, ela vem a se tornar pública, qualquer um pode ter acesso. Se não me engano, porque eu sou especialista em marca, mas se não me engano... 25 anos. Não, o período de sigilo da patente acho que é 18 meses. Ah, 18 meses ela fica sigilosa. Sim. Você consegue ver o titular. Você não sabe o que é. Por exemplo, você pega uma empresa ali, sei lá, uma Mitsubishi da vida, deixa eu ver quantas patentes. Você consegue ver as datas do depósito da patente da Mitsubishi, você não consegue ter acesso ao conteúdo. Porque ela fica 18 meses em sigilo. Então isso, cara, é um mercado muito agressivo, é uma coisa muito maluca. Tem que ser feito sempre uma análise. Porque, por exemplo, quando a gente pega a Coca-Cola, que foi o exemplo que a gente trouxe, lá fora, nos Estados Unidos, tem uma política de propriedade intelectual muito mais aguçada. Eles trabalham, as empresas elas são criadas e embasadas em propriedade intelectual. No caso da Coca-Cola, há anos atrás eles criaram a receita da Coca-Cola, há vários e vários anos atrás. Eles fizeram um estudo lá dentro de entender que eles iriam utilizar essa receita por muito mais anos do que teriam como exclusividade de uma patente. Porque depois do período... 25 anos de exclusividade. Depois do período da patente, você vai perder e qualquer um vai ter acesso a essa receita. O que eles fizeram? Eles criaram um arcabouço de propriedade intelectual, que é o segredo industrial, que é o quê? Quem vai ter acesso a essa fórmula? Como que ela vai ser repassada? Como vai ser o processo produtivo da bebida, sem que ninguém tenha acesso a essa receita na íntegra. Vão ser divididas em etapas. Então, hoje, existe todo um trabalho de propriedade intelectual na Coca-Cola para não se saber a receita da pra um não da contar Coca. pro outro, né? Não, e aqui? Quanto você botou de caramelo? Quanto você botou... pedaços do processo, mas não contam o produto final. Exatamente. E olha só... Mas teve um especialista que ajudou a desenhar como seria segurada Porque além de essa receita. Né? do conhecimento, tem o que você falou, né? Porque o cara leva registro, aí ele protege. Beleza, estou protegido. Só que tem um prazo de proteção. E se o cara não conta pra ninguém faz igual, a proteção é eterna. Porque ninguém nunca vai fazer igual. Exatamente. Por isso que é importante. Às vezes chega um cliente e fala assim, eu quero fazer tal coisa, eu quero fazer tal tipo de proteção. Calma, vamos entender o seu negócio. O que você quer fazer com isso aqui? Às vezes, esse tipo de proteção que você está querendo não vai ser efetivo no dia a dia para você. Porque no final das contas, o que a gente quer? Hoje o brasileiro ele olha a propriedade intelectual como um seguro de carro. Eu estou protegendo para mim não ter nenhum tipo de problema. Eu quero trazer a cultura lá de fora, dos Estados Unidos.
você está fazendo propriedade intelectual para gerar dinheiro. Como é que isso vai ser efetivo para você no final das contas? Como que você vai ganhar dinheiro com essa proteção que eu estou fazendo? Isso. Então, para isso, eu preciso desenhar uma estratégia com você. Não vai ser o que você quer, vai ser o que você precisa fazer. E a Coca-Cola Entendeu? pega essa situação jurídica e transforma em marketing. O que ela faz? A fórmula secreta, ela tá dentro de um cofre e esse cofre fica mudando de país em país. Eles fazem Todo uma ação mundo de quer marketing. saber a receita. Tem a teoria da entendi. conspiração e tal. Eu acho o Pepsi mais gostoso. Dito isso, É, cara, mas isso é o poder de mercado. marca, tá A vendo? gente, Mesmo sendo pior, a gente vende mais. não só tenta passar essa parte técnica para os empresários, mas esses segredos aí de mercado é muito interessante. Isso é visão, né? Da onde que veio a ideia de você registrar a sua? Cara, de proteção, assim, de ter mais de proteção Não correr geral, risco, de não correr risco, porque até a história pessoal, o nosso avô tinha muito problema com isso, né? Os nossos pais, nós somos primos, os nossos pais têm os Até onde nomes. eu sei, o problema que o nosso avô tinha era com conhaque. Ele tinha um Com homônimo, mulheres também, mas é ele bastante tinha um coisa. homônimo que dava um problema danado. Eu não sei se o cara era agiota, se ele devia muita gente, mas ele tinha um problema gigante. Então, ele e nossa avó pegou e deixou aquela maravilha de nome dos nossos pais. Que mudou tudo, combinou dois nomes. Meu pai chama Arnaldo Renato. Peraí. Arnaldo Peraí, calma tudo. Peraí. Primeiro ele sobe aí a sketch, né? Casos de família. Que é isso que eu fiz saber. O nosso avô teve problema com Ele tinha agiota. homônimo. Ele tinha um cara que tinha o mesmo nome dele. O cara chamava Valdemar com W, sei lá o que, de Souza, e ele tinha homônimo. Tinha. E aí tinha Esse problema. cara era agiota também. dá um E problema. que fui eu não, é meu homônimo. Isso acontece, cara. Acontece, e foi por isso. Então, pensando nisso aí... Por isso que é Maria ter Tereza, site, Maria Tereza, Margarida, Maria Estela. mas as São mulheres as não 15 problema. Marias. Maria Tereza, Margarida, Maria Estela, São quantos Maria filhos? Celeste. São 8. Ele aumenta tudo. 8 que ele registrou. Pra não esquecer o nome, é só gritar Maria que todo mundo olha. Umas 5 vem correndo. Isso aí, esse negócio de gritar Maria, todo mundo olha, você entrou numa outra discussão. Não. E os homens aqui, Arnaldo Aldo Renato, Eduardo. Álvaro Eduardo. Arnaldo Renato e Alfredo Tito. Alfredo. Entendeu? Ah, mas é É pra- bonito, é bem mexicano. Sim. Essa- Eu ainda acho que o problema é o conhaque, mas vamos lá. Então foi mais por isso aí, de proteger, ter nome de site que ia ser... Aí você nome quis de novo, proteger o nome. Não, eu tô perguntando porque, acredito, vocês vão saber falar melhor, que não seja comum um profissional liberal chegar e falar assim, ó, cara, eu quero registrar aqui. Já que é meu nome mesmo, não vai ter outro. Bruno Velar Fisioterapia, sei lá, Gustavo Lopes Tudologia, sei lá. Isso é de segmento mercadológico. Tem setores que são muito mais educados e têm um nível de consciência empresarial mais elevados do que outros. Então, muitas das vezes, o cara que vai chegar lá, a pessoa física, no nosso escritório, muitas das vezes ele é um inventor, pessoa física, ele inventou uma coisa que realmente vai ser mega interessante, mas às vezes não vai ter um recurso financeiro para tal, porque às vezes você tem Caro registrar? Cara, não. Não. Porque pra quem tá vendo, eu quero registrar. É caro? Não. Na verdade, Cara, tem que caro. trocar o nome, né? Cara tem que trocar, ou então... tem Perdeu só- o investimento, é, fez lá em papel. Exato. E a gente já viu algumas situações de arrependimento, assim, até. Porque a lei, ela é um pouco cruel mesmo, sabe? Quem chega primeiro é quem bebe água limpa. O INPI, ele é um órgão normatizador. Ele não fiscaliza nada. Então, muitas das vezes, quem tem que fiscalizar somos nós. São vocês e os donos aí. É, que- o E às dono. vezes uma empresa que tem Mas um na maioria setor das vezes jurídico. o dono ele vai fazer essa fiscalização. Vocês são bons em fazer o quê? Né? O que vocês fazem no seu dia a Sim. dia. Vocês são bons em ficar fiscalizando quem está copiando marcas suas? Obviamente que não. Então por isso que vocês têm que Olha só, terceirizar essa obrigação Uma pro outro. pergunta, por exemplo, o cara usa uma marca lá, AJY ar-condicionado. Ele usa essa marca há 30 anos. Eu passo e falo, poxa, essa marca é legal. Eu vou lá e registro a marca. O cara que já usava antes, tem como ele fazer oposição no NPI ou ir no juizado e falar, peraí, eu não registrei, mas era minha antes. Boa pergunta. Ele tem como brigar por isso? Tem. Sendo ele o cara que criou, mas não registrou? Tem. Existem etapas administrativas e sempre existe a esfera judicial. Só que aí uma coisa é você saber que existe isso dentro do INPI e outra coisa é o que acontece na vida real. Porque muitas das vezes a gente fica sabendo dos nossos clientes, tem os seus próprios clientes que avisam vocês que existe uma outra pessoa. Né? Os parentes, enfim. Mas
existem etapas ali muito importantes de você contestar uma marca dentro do INPI, e se você perder esse prazo, fica um pouco mais burocrático a situação, mas você consegue recorrer na justiça. Só que aí você perde tempo, dinheiro, te dá uma dor de cabeça danada. E a Justiça Federal, né? Cara, muitas não? vezes, para você anular o registro da marca, você tem que levar o INPI. Levando o INPI no polo, Federal. aí é a federal. E pelo INPI já é um registro mundial, é uma proteção mundial? Como é que funciona isso? INPI é nacional, Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Eu te amo, como é INPI. Te E amo. como é que você faz para proteger sua marca mundialmente? Cara, aí é em cada país. Na verdade, existe uma Organização Mundial de Propriedade Intelectual. Fica lá em Genebra, na Suíça. Um dia a gente vai, né, Henrique? Jordânia, vai todo mundo. E aí, na verdade, todos os países signatários, a China não era. A China tá mudando, nós vamos falar da China. Mas a China... A China é a nova dona do mundo. Cara, assim, de forma disparada. Mas aí, todos os países signatários dessa convenção, que segue ali padrões da OAIP, elas batem continência. Então, muitas das vezes, existem padrões, processos, as classes mercadológicas são respeitadas, você precisa apontar a proteção em cada país. Então, por exemplo, Estados Unidos é o SPTO, INPI Brasil, SPTO Estados Unidos. Então, cada país tem órgão. A gente teve um caso aqui no Brasil, acho que da Gradiente com a Apple, Tá até hoje. pelo iPhone. Até hoje, é. Tá, já... Que a Gradiente registrou teria registrado primeiro a marca iPhone no Brasil. E aí a marca seria da Gradiente. Esse caso é legal porque, assim, a Gradiente, ela viu que o iPhone já estava sendo produzido, foi lá, protegeu aqui no Brasil, ganhou o registro da marca, aí a Apple veio em cima para tentar recuperar. Judicialmente. Já chegou da Gradiente ganhar em uma instância e outra. Eu lembro que a última vez que eu vi esse processo, o que a Apple fez? Que ela tinha perdido. Ela argumentou no quesito de iPhone ser um termo genérico para telefones. E aí qualquer um poderia utilizar. Então, eu não sei que pé que está hoje, mas até o momento a Apple veio com o argumento desse, de tentar ser genérico. Qualquer um... Entendi. Ela já tá com a marca consolidada, para ela não ia mudar. Não muda nada. E aquela história de perder, a história do Mickey, que a Disney teria perdido, não tem mais direito sobre o Mickey. Mas é o primeiro Mickey. É porque assim, toda vez... Tem Quando toda você uma cria um direito estratégia. autoral... Negócio de cair em domínio público, né? Isso é o você criou direito autoral. Você criou um direito autoral hoje. Que é também, pra esclarecer pra galera, É dentro de tá PI. dentro do Tá escopo aí. Tá dentro de propriedade intelectual. Você acabou de criar o Mickey aí. Quando você morrer, vai ser seu, e do seu espólio, obviamente, por 70 anos. Tá. Passou os 70 anos, ele cai em domínio público. Só que esse Mickey que caiu foi o primeiro Mickey Primeiro que foi criado, desenho o primeiro dele. desenho. Depois teve evoluções desse Mickey. Hoje o Mickey que é utilizado é totalmente Mas esse diferente. primeiro desenho do Mickey, Pode. qualquer um pode usar hoje. Pode. Livremente, sem Livremente. pagar royalty, nada. Livremente. Tem um caso falando em Mickey também, salvo engano, no Paraguai, que uma escola usava alguns desenhos da Disney, dentre elas o Mickey, e antes, inclusive, do Walt Disney registrar nos Estados Unidos. E eles ganharam o direito da Justiça Paraguaia de continuar utilizando lá existe livremente. Muito caso. É. Não sabia disso. A legislação, ela defende muito o princípio da anterioridade mesmo, de fato. Se comprovado, obviamente, e registrado nos órgãos, né, de cada país. Tem também, além desse Mickey do Paraguai, né? Mickey do Paraguai, e ele ainda conseguiu. Ficou redundante. Mas tem vários casos. Tem do Burger King na Austrália, que o Burger King não tem entrada na Austrália, ele precisou de criar uma outra marca. Lá é Austin alguma coisa. Porque já tinha um Burger King registrado tem lá, uma marcas, outra empresa. isso, e tem marcas que escolhem outros nomes por causa de cultura também, não só por causa de PI. Tem a Parreiro, né? Pra mim, o melhor caso é o da Parreiro. Da Parreiro. Você sabe o caso da Não. Parreiro? A gente tem o carro aqui que é a Pajero, Ah, tá. né? A Pajero. A Pajero, nos países de língua espanhola, é Montana. Ah, tá. Por quê? Parreiro, em espanhol, é o ato masculino de produzir alto prazer com a mão. Gostei. Isso é linguagem técnica, Gostou? né? dele. Ele é muito técnico. Gostou? É o famoso Super discreto. 5 contra 1. Super discreto. Parreiro, em espanhol, Mas É esse significado. é pupi heteiro. E aí você vai ter um carro, aí não precisa- lá puseram Montana. Que teve o tênis também. O tênis que aqui era chamado Vert, Vert. né? Hoje Veja. já é Veja. Eles fizeram um estudo de mercado na época e entendeu que Veja não seria interessante, porque no mundo todo já era utilizado Veja, só que aqui tinha uma empresa de material de limpeza que chamava E tem Veja. a revista também. Aí, e tem a revista também. Aí eles pensaram e falaram assim, às vezes não seria interessante, porque eles iam associar muito esses produtos. E aí vieram com Vert e agora voltaram para Veja. Eles entenderam que hoje não, hoje já poderia colocar no mercado. Fizeram a marca ficar grande, Exatamente. conhecida, e depois voltaram pro nome. E não mudou, né? Os produtos Sim, continuam com um continua a Vzinho mesma lá. O coisa. que mudou é caixa.
E a gente falando porque é possível, não é possível registrar, eu gostei do exemplo da clínica do Bruno. Sabe, pra gente buscar o que é ou não é registrável. O Bruno cria lá uma técnica, ele descobre uma técnica de tratar coluna, por exemplo. O Bruno descobriu uma técnica, ele descobriu. E tem muitas, né, Bruno? A gente conversando assim, tem... Isso é registrável? Vários entendimentos aí. O Bruno pode registrar uma técnica, um tratamento técnico medicinal, fisioterapêutico, fitoterápico, ele pode registrar isso e só ele usar e quem for usar tem que pagar pra ele? O Gustavo já sabia de TI, já tem um certo maldade. Pelo menos maldade ele tem. Mas né? vai depender dos casos. A gente tem que pegar caso a caso, entendeu? Tem casos que, pura e simplesmente, uma técnica não é passível de registro. Técnica, é isso o termo. Entendeu? É método. Uma metodologia. A gente tem dificuldades hoje de proteção nesse sentido aqui no Brasil. Se a gente vai para fora, a gente tem uma facilidade maior. Né, muito mais desenvolvido esse tipo de proteção. Por exemplo, quando eu vou lá nos Estados Unidos, eu posso proteger o som. Né? O Sérgio até fez um vídeo recentemente falando. O Netflix, aquele Tudum, é protegido. Quando Ninguém você pode abre fazer o um Tudum Netflix. lá fora, entendeu? Então, aqui a gente tem que analisar o caso concreto para ver se existe essa possibilidade. Mas em alguns casos, sim, a gente pode O proteger. Tudum veio do House of Cards, né? Cara, Era a abertura essa do House of Cards. Tudum. Eu não sabia, não. Que foi a série que jogou o Netflix no Que legal. hype mundial. Aí eles aproveitaram o Tudum, que começou a chamar atenção por causa do tem House of Cards e virou o e Tem manteve, vários. é. Marca sonora dos Estados Unidos já é bomba. O Leão da MGM. Sim. Então, assim, exato. Que diz que foi gravado de um leão. É mesmo? A história que eles contam, tem até uma foto disso pra pesquisar na internet aí, de um leão lá, e o povo com os microfones pra pegar. Não sei se é lenda, igual o negócio da marca da Coca-Cola, da Fórmula viajar o mundo aí. Tem essa história. Então, então aí vamos voltar pra história do método. Então o Bruno criou um método lá. Obedecidos alguns requisitos, isso é registrável. Não façam isso em casa, tá? Procure um especialista. É claro. Mas, na verdade, o que você pode fazer para, pelo menos aqui no Brasil? Lá fora a gente já tem uma facilidade, um entendimento maior Mais do claro. que... Exato. Aqui no Brasil ainda a gente está tendo algumas decisões favoráveis. Tivemos aí, por exemplo, do slogan. Hoje a gente consegue já proteger slogan. Não era passível de exclusividade o slogan. Não, o pessoal tá falando do tempo aqui. Porque aqui a gente tem por hábito, gente, estourar o tempo. O papo vai ficando bom, a gente vai tocando. Eu vou até perguntar, 3 minutos? Esses 3 são 3 minutos? 30. 30 minutos. Eu até assustei. Falei, caramba, eu tô aqui. 3 minutos dava pra falar de 3 Quanto tempo que a assuntos. gente tá aqui, hein? Pois é, ué. Já tem 57 minutos. Mas... Isso tá parecendo acréscimos de jogo quando o Galo tá ganhando. Nossa Senhora. 3 minutos. Você parece que tem 1 hora, passou 2 minutos. Quase Ainda infarto. vem um VAR pra quase matar a gente ali. Não. Atlético e sofrimento andam lado a lado. Então, voltando aí, então, desculpa interromper, porque ele botou, todo mundo olhou. Você está falando do método, do registro. Na verdade, o que acontece? Hoje, no Brasil, se você não tem uma proteção assim ampla de você ter ali, por exemplo, um método, você consegue associar uma marca àquele método. Isso. Se você é pioneiro, existe uma distância muito grande do pioneiro com quem quer te copiar. Para o cara chegar até você já criou muitas situações ali que você está muito na frente do cara. Né? Da empresa, do concorrente, enfim. Então, o método, se você associar ele a uma marca, a um nome, a uma imagem, a uma pessoa, de forma intrínseca, você faz uma lavagem cerebral ao seu público. Então, por que você hoje prefere pegar o Uber do que, por exemplo, a 99 Pop? A gente prefere a 99 Pop porque o Uber não patrocina a gente. 99 Pop também não, mas é porque a gente falou de Uber Tem que primeiro. Não, mas eu falo assim, em Tem que ter termos alguma, de... né? Ou então você pega... Não, eu tô te enchendo. Não, ou então você pega, por exemplo, aí... já veio um outro aplicativo hoje para combater o iFood, né? Mas... Tem o Rappi, tem o iFood. Não, veio, tá entrando um Tem agora. o Uber Eats. O Uber tinha, né? Saiu. Isso. Eu acho o Uber uma coisa de uma inteligência. Eu acho o Tecnologia, Uber cara. de uma inteligência. Tecnologia. uma Cara, mas assim, só complementando o Sérgio, então assim, em muitos momentos a gente não vai conseguir proteger um método de fato aqui no Brasil. Método, tá? a gente fala método, a gente segue aquelas regras da BNT, pra você construir o método. Tem... Ideia. Então, você pode fazer um direito autoral. Você pode proteger o direito autoral desse artigo desse método que você vai criar. Ele Que pode são ser aquelas protegido. etapas até chegar no Sim. objetivo. Ele pode ser protegido. O método em si, você não vai conseguir ter uma proteção ampla dele. Então, por exemplo, você vai criar um método, Bruno, e esse método vai começar a ser propagado, até o ponto que o Sérgio, o fisioterapeuta, também vai começar a fazer a mesma coisa. Você não vai conseguir, às vezes, de forma direta, impedir ele de utilizar. O que o Sérgio está falando é o seguinte, você tem que atrelar esse método a uma marca.
Porque aí você consegue trabalhar a propriedade intelectual de uma forma diferente. Um case que a gente tem, que a gente sempre dá de exemplo nesse caso, é o caso da danada da CrossFit. CrossFit é um método. Um método desenvolvido de um treinamento funcional, vamos assim dizer. Né? O que eles fazem basicamente? Eles só podem falar que usam o método CrossFit quem tem o licenciamento da marca. Então hoje eles cobram, a última vez que a gente viu, era o quê? Uns 100 mil reais, né? Dá acho que em torno de 7 a 9 mil dólares. É uma anuidade. Vamos Eles cobram colocar uma ali. anuidade. Paga ali 100 mil reais Então, por uma ano. academia pra dizer, olha, aqui a gente faz crossfit, Coisa, tem que pagar aí vem o Rzinho lá. Exatamente. Então, por exemplo, o Gustavo. Gustavo quer começar agora a ter uma academia de CrossFit. Ele paga lá 100 mil. Chega um determinado momento e fala assim, cara, vou parar de pagar 100 mil aqui para CrossFit, para ficar utilizando a marca deles aqui e tudo. Eu vou colocar lá um outro nome para minha academia e vou continuar aplicando o mesmo método. Sabe o que acontece na maioria das vezes? Você perde público. Porque o cara quer ir na danada da CrossFit. Ele não quer treinar no cross alguma coisa, ele quer o CrossFit. Isso é uma coisa, por isso que eu trouxe muito o negócio da semiótica. Por quê? Tá muito no nosso subjetivo. Às vezes não são coisas diretas, são indiretas. Né? Tem um outro case muito interessante que aconteceu uma vez, foi visitar uma gelateria em Patinga. O cara fazia sorvetes maravilhosos. E aí a gente começou a conversar sobre marca, esse mesmo papo que a gente tá tendo aqui. E aí ele virou e falou assim, cara, esse negócio de marca não tem muito louco. Eu faço um creme de avelã aqui maravilhoso. Nutella. 1000 vezes melhor que a Nutella. Só que se eu não colocar a marca Nutella, ninguém pede. O cara vê creme de avelã ali, ele não... A Nutella virou sinônimo de creme de avelã, igual o Bombril, de esponja de aço, Exatamente. Dolinos, Isso pra empresa é Gillette. maravilhoso. Ela ganha já um mercado de forma natural. O CrossFit, é interessante a história do CrossFit, porque ele começa, então, eu não sabia, como um método de treinamento, né? Isso. Aí ele vira um esporte, uma Sim. modalidade esportiva, e me parece que a Reebok tem a marca comercial para produzir produtos com a marca CrossFit. Eu lembro de ter Possivelmente lido isso em algum licenciado. lugar. Possivelmente Que é só a Reebok. Outra marca não pode, a Nike tal, não pode colocar eu não sei se CrossFit. hoje ela teve isso aí, é certo que teve, mas eu não sei se ainda tem. Se continua. As Porque empresas teve elas fazem muito isso. Teve uma falha lá do cara que inventou o CrossFit no meio da pandemia, que falou umas bobagens, e aí a Reebok se dissociou. Olha. Tanto de marca se dissociou. Eu não sei se a Reebok continuou, depois negociou de novo isso. Mas As aconteceu marcas esse se unem. desligamento. As marcas se unem. Porque às vezes tem marca que não consegue atingir um público X, e aí ela consegue criar um produto ou uma campanha que faz uma parceria com uma outra marca que consegue atingir aquele público. Aí faz a famosa collab, por exemplo. Então, isso é a estratégia de marketing também misturado com propriedade intelectual. Quer dizer, pelo que eu tô entendendo, tô me enxergando aqui, tem uma ligação muito próxima da propriedade intelectual com o marketing, né? Muito. Demais. Muito. Demais a jogada da Nike com o Jordan. Gente, Isso é revolucionou genial, né? o Isso mercado. é genial. E aí falando, né, eu achei interessante, Bruno, quando a gente começou a conversar aqui e tal, e tal, você é advogado? Não, sou formado em Direito, mas não exerço tal, eu sou empresário. Então, os caras são jovens pra caramba, tem menos de 30 anos os dois. Tem uma empresa, vocês falaram, mais de 10 funcionários, vocês chegaram, sei lá, 13, 14 ou 15 e tal, mais de 10 funcionários. Como é que foi essa virada? Vocês estão jovens, falaram assim, peraí, eu vou empreender, eu vou abrir um negócio, não vou trabalhar para ninguém, eu vou aqui criar um meu negócio. De onde que veio? Como é que foi isso? Como é que foi essa trajetória? Cara, a gente teve uma escola muito boa de profissionalismo, de entendimento de mercado no nosso antigo escritório, né? E aí... Que era o escritório de marcas e patentes. Era um escritório de marcas e patentes. Começamos com 18 anos. Se não me engano, o Henrique começou com 17. Sim. Eu comecei estagiando no escritório da minha irmã, que era um jurídico de propriedade intelectual. Legal. Então aí depois eu fui para esse escritório. E aí a gente teve uma escola muito legal, tivemos ali um entendimento do que era o mercado, como que funcionava a cabeça do empresário. E essa lida direta com os empresários, com as empresas, despertou um certo tipo de interesse da gente fazer diferente também para o nosso segmento. Assim, quando a pessoa decide abrir o próprio negócio, eu vejo que assim, ó, você está trabalhando num lugar, aquela empresa ele tem os seus ideais, tem um caminho que ele quer correr. Se você entende que o caminho que você quer chegar é diferente daquilo, é a coisa mais normal do mundo você olhar para o lado e falar assim, eu tenho que escrever agora a minha história, né? E aí o que aconteceu com a gente foi exatamente isso. A gente tinha uma ideia de um caminho que a gente tinha que seguir, que era diferente do negócio que a gente estava, e a gente viu que se a gente não abrisse o nosso próprio negócio, a gente não queria percorrer por esse caminho. Para além da ideia, tem um medo de dar errado, tem um investimento que você tem que levantar. Dá errado até hoje. Dá errado todo dia e dá certo. Tem um cara, é uma risco loucura. da falta de dinheiro, de capital de giro.
A incerteza de cliente trazer, de vir alguns Captar conselhos, de captar clientes, cliente novos, Cultura outros também, saírem. São muitas camadas. Tentar nessa história. colocar essa cultura de propriedade intelectual, porque a gente não tem um produto que todo mundo quer. Uhum. Eu não vou Porque vender as pessoas não sabem que querem, né? Que precisam, né? Tem uma Exato. conscientização que tem que ser feita. Eu não vendo Não é um um produto produto alimentício, massa, né? eu não vendo Exatamente. um serviço super essencial para a sociedade, para pessoas físicas, por exemplo, que são pouquíssimas, né? É mais CNPJ, é mais empresa que já tem uma... E aí começaram vocês política. dois. Vocês saíram Nós lá do três. escritório com o Matheus? não, Miguel. Aí começaram vocês três juntos. Sim. Só os três. Nós três e minha irmã também, que ela já tinha aposentado, que ela teve... Tirou ela da aposentadoria. teve 2 filhos, aí ela precisou dar uma Capital inicial. descansada, só que ela é muito inteligente na parte jurídica de propriedade intelectual. Nós entendemos a lei, mas a gente gosta muito de conversar sobre modelo de negócio. Para mim, eu passo o dia todo com Eu vocês acho que aqui vocês conversando hoje sobre vocês isso. trabalham mais como gestor de marca, gestor de ideias e de propriedade intelectual, né? Do que com o direito, do que com Isso. uma coisa muito específica, né? A gente tem que fomentar isso nas empresas, nos negócios, sabe? A gente tem... Quando eu falei com vocês que a gente olha muito para a cultura lá de fora, porque isso dá muito certo lá fora. Então, hoje, por isso que a gente não exerce mais o direito, porque hoje a gente tem que muito mais criar isso na mente das pessoas, entender o valor, o que pode ser feito, onde pode chegar com isso, que as empresas têm que inovar, porque inovar é uma necessidade. Se a gente não inova, a gente fica para trás, e a gente tem diversos cases no mercado. Eu gosto sempre de falar o case da Nokia, né? Nokia era uma líder de mercado, que decidiu não criar nada novo, e hoje a Nokia é basicamente ninguém. Nokia, Kodak, Fujifilm. Olha que bizarro. Todo mundo Foram já teve acabando. essas marcas. São empresas que pararam no tempo. E a gente vendo isso, a gente fala, pô, se as empresas não inovam, elas param no tempo. As empresas, elas querem crescer. Eu tenho a receita do sucesso para E elas. isso tá no escopo do trabalho seus? Esse pensamento do marketing? Tudo. E assim, uma coisa que chamou a gente é porque é um chamado, né? A gente, você Sim. empreender no Brasil é uma missão para todos, né? Sim. E aí, a gente gosta muito do esporte, a gente é muito competitivo, né? E traz muito pro nosso negócio. São desafios diários, né? Da gente poder empreender e implantar o que a gente sabe. Mas a parte mais gostosa é o que o Henrique mesmo falou. Inovar é necessário e a gente tem ideias boas para colocar no nosso negócio, sempre com muita responsabilidade, mas sempre quando a gente cria, inova e executa o negócio dar certo, é onde que... E sabe qual é uma Vale a coisa pena. muito A louca? graça voltar no dia seguinte, sabe fazer uma de coisa novo. muito louca? Exato. Você vai nessas empresas que atuam com marcas patentes, propriedade intelectual, são empresas que, em tese, vão estar sempre promovendo a inovação. Vou chegar para o Bruno e falar, Bruno, você tem que registrar toda a marca que você cria. E essas empresas, às vezes, têm um registro de marca só. A Viga tem o quê? Nós estamos com 40 pedidos de registro. Tudo que a gente cria lá, a gente protege. Não é o famoso Casa de Ferreira e Espeto de Pau. Não. Então, assim, a gente tem que fazer primeiro lá dentro. A gente está sempre querendo inovar, trazendo coisas novas. A IA está ali, vamos colocar a IA dentro do nosso negócio para a gente poder falar com propriedade com os nossos clientes. E esse registro que vocês têm, o quê? De outras marcas? Produtos. Outros métodos, Marca, produtos? direito autoral, temos de tudo lá. Produtos, formas de lidar, formas... Até o porque- know-how nosso a gente protegeu. Isso, a gente tem muito produto hoje para facilitar a vida do empresário. Porque muitas das vezes ele quer discutir sobre o modelo de negócio dele, mas não quer ir para a parte burocrática. Quer talvez entregar situações ali que a gente precisa. Então tem muito produto nosso que facilita. A gente fez um vídeo agora, fizemos essa semana, um vídeo sobre uma marca chama Vitrine de Marcas. São marcas registradas, tá? De clientes nossos, que não está em uso, ela está em desuso, que a gente oferece, coloca ela na vitrine, expõe ela em algumas situações, tanto no nosso site ou então rodada de negócio, para outros clientes nossos ou então pessoas que estão dentro do ecossistema que estão querendo crescer e compram essa marca registrada. Então eles pararam de usar ou eles só protegeram lá, fizeram a proteção delas? dois N casos. motivos. Tem um Ah, registro tá. da marca e não usa, não quer usar mais. Começou com um negócio, fecha. Hoje no Brasil você não pode engavetar uma marca. Existe uma etapa, existe um prazo legal para que você aplique uma função social para aquela marca. Você não pode pegar essa marca registrada e deixar ela engavetada. Você pode até deixar, ir lá e renovar, sempre de 10 em 10 anos, de forma infinita, mas terceiros podem contestar o desuso O cara não dessa tá marca, usando. Exatamente. que é a petição de caducidade. Você tem que comprovar o uso dessa marca em território brasileiro. E caduca em quanto tempo?
A proteção legal que você perde são 5 anos após a concessão, terceiros podem caducar essa marca. Então, se 5 anos depois o terceiro famoso só uso esse cara campeão de marca. É isso que eu tô pensando. Eu pensei, É isso aí, mesmo. o cara tá sem usar, perdeu. Por isso a gente criou o Vitrine de Marcas. Porque tem muita marca de cliente nosso que está E registrada, marca mas... boa, cara. E pensar marca boa é difícil, né? Pra Exato. você ver. Quando você para, vou criar uma marca aqui. É difícil vir ideia. Uma marca que seja boa e que é passível de registro ainda. Então você já tem ali pronto, é muito melhor. É bom, vocês usam o ecossistema seus para gerar novos negócios e proteger ainda mais a marca dos seus clientes. Isso valoriza, isso fideliza, isso gera conexão. Uma rodada de negócio, às vezes eu conecto um cliente com o outro, ele acha legal e quer participar. Então, assim, tem muita coisa que a gente precisa construir ainda, mas que a gente coloca a cabeça para pensar, coloca. Muito produto, muita necessidade do empresário. Às vezes o empresário está com a marca registrada ali e ele está precisando fomentar um outro produto que agrega valor para a marca principal, só que ele não acha também. Hoje, para você registrar uma marca, hoje é muito difícil. Você não acha. O Brasil é muito grande, está todo mundo pensando, às vezes pensando na sua frente. Então, essa ideia de você movimentar o mercado foi bem legal, assim, nossa. Imagino deve tá gerando um monte de negócio internamente para vocês, entre seus clientes, favorecendo ainda mais eles. Que é isso, né? Todo negócio eu falo que só é bom quando tem ganha-ganha. Sim. Então, vocês estão gerando isso para os clientes, ainda economizando para eles, para não ter que proteger de novo, facilitando todo o caminho e gerando mercado para eles. E o maior ativo hoje nosso é o tempo, né? Se você pode fazer com que ele perca menos tempo, é melhor. Hoje um processo de registro de marca dura em torno de 1 ano, 1 ano e meio. Eu vou ficar 1 ano e meio esperando para ver se eu vou ter o registro da marca. Obviamente que a gente pode fazer ali uma pesquisa para já saber e tudo, mas você já tem aquela marca registrada em mãos. Só para você pegar e utilizar é muito mais fácil. Vale a pena pagar por isso. Tá criado antes de pensar, né? Exatamente. O Mercado Livre, hoje, a principal exigência dele para você se tornar uma conta verificada, e assim, empresas que faturam milhões, que trabalham com produtos dentro do Mercado Livre, ter uma conta verificada é um diferencial competitivo assim, gigantesco. Nós estamos falando assim, de muita grana mesmo. O principal requisito para você se tornar aquele vizinho azul de verificado é o registro da marca, é o certificado de registro. Sim. E aí, para você esperar 1 ano e meio para uma empresa que está movimentando milhões, ela não quer, ela prefere comprar uma marca registrada. Já vem com ela pronta, não Sai precisa mais pensar barato. a marca. Você vai ficar esperando 1 ano e meio? Vai ficar perdendo, vender em 1 ano e meio? Não. A perda, né? A perda da oportunidade que se tem ali, né? Nesse período de 1 ano e meio, porque a marca não tá, porque não tá registrado, porque tem um trem de algoritmo, que deve jogar para cima, jogar para baixo, um anúncio, né? Tem tudo isso. Você tem uma conta verificada, ela fica mais em cima. É, Você tem mais força para denunciar terceiros que estejam copiando o seu produto. Ah, alguém lá colocou um anúncio igual ao meu. Se eu tenho essa conta verificada, que já tem minha propriedade intelectual verificada, eu consigo cair aquele anúncio na hora. Então eu deixo de perder dinheiro, porque se alguém compra com o meu concorrente, eu estou perdendo dinheiro. O Instagram, há muitos anos atrás, a gente conseguia fazer isso com o processo em andamento, mas hoje, aí depois ele começou a pedir o registro da marca para você derrubar um arroba. E aí começou a dar muito problema, muita ação judicial. Acho que nem era para Meta ainda, hoje é Meta, né? E aí hoje você vai fazer essa denúncia pedindo para você ou trocar ou pra você derrubar aquela conta só com medida judicial. Olha só. Então, eles E não ainda fazem... precisa ter registro da marca também. Eles estão se escondendo também um pouco da lei do Marco Civil da Internet, que Mudou muita coisa e acaba... É a discussão que a gente tem hoje aí, né, a questão de controle ou não controle das redes. O nosso Marco Civil da Internet, né, é uma norma moderna, baseada, inspirada em normas europeias, etc. Mas ela dá muito pouca responsabilidade para os titulares das redes sociais, para Meta, sei lá, para Mercado Livre. Dá muito pouco. Como eles têm pouca responsabilidade, eles não, se vira na justiça para lá, que se eles mandaram eu resolvo. Senão fica por isso mesmo. E eu já acho que eles tinham que ter uma responsabilidade caso eles errem. Porque se eu chego lá, falei assim, olha, essa marca aqui é minha. O cara tá usando minha marca. Derruba o cara porque essa é minha. Ou eu tenho um pedido da marca, o cara não tem. Né? Se ele tivesse também, ok. Mas eu tenho, ele não tem. Isso acontecia antes. Tem que tirar o cara. Isso acontecia. Foi o que, inclusive, o Sérgio falou. A gente mandava lá uma denúncia, uma notificação, na hora a rede social já analisava e tirava. Porque quando a gente fala em regulação de redes, absolutamente não é censurar as redes. Dizer pra pessoa, você só vai colocar na rede aquilo que eu quiser. Eu vou olhar. Não. É a possibilidade da rede que ganha com aquilo que é publicado nela se responsabilizar pelo que é colocado. Então, é a responsabilidade que a rede tem dela fazer o controle. Sim. E uma situação dessa, para mim, é muito clara. Se tem um cara usando uma marca que o outro prova que não é dele, e a empresa ainda assim não tira, ela tem que pagar por esse prejuízo.
A 100% das ações judiciais é levado no polo também o Instagram. A Meta. A Meta. Ah, é? Ela vai nas ações. Você Sabe não que- entra contra diretamente. Porque, teoricamente, nessa construção dentro dessa ação, a gente coloca que é uma responsabilidade solidária a rede ter uns sistemas de identificação de concorrência desleal, Mas por é exemplo. claro que é, porque ela ganha dinheiro com isso. Sim. Né? Ah, eu sou Faz uma sentido. ferramenta. Ah, mas pauto lá. Você não é só uma ferramenta, você ganha dinheiro com o que estão colocando aí. Sim. Então É. você tem que ser responsabilizado. Tudo bem, que a responsabilidade não seja automática, que seja dada a ela a chance de resolver. Então o cara tentou junto à Meta, a Meta porque é a mais famosa, tem Instagram, tem Facebook, tem Sim. tudo, mas tem o TikTok, acho que é de outra empresa. O Kawaii, né? o- Tem o- vários. o próprio Mercado Livre, nós tivemos uma situação muito interessante que tem um cliente nosso que custou a conseguir uma marca registrada, mas conseguiu, e aí ele, justamente para ter essas exclusividades dentro da conta dele. Como ele movimentava muito, e aí ele tinha um estúdio próprio, cara. Tipo assim, ele vendia um copo. Para chegar lá dentro de um anúncio da conta para vender esse copo, passar por toda uma triagem, inclusive um estúdio de foto profissional. Entendi. Então a empresa dele era mega organizada e faturava milhões. E aí ele precisava dessa marca registrada, porque também, além de tudo, existiam pessoas, outras empresas que copiavam até as imagens do estúdio dele. Meu Deus. Não só a marca. Aham. Copiava Eu pegava a foto ali e colocava no anúncio dela. Aí na hora que comprava, chegava um produto totalmente diferente. E o anúncio ali, enquanto eu vendia por 10, aquele anúncio era por 5. E você acha que ia denunciar na conta de quem? Da mais dele, famosa, do né? Mais famoso. famosa. Isso é propriedade intelectual. Entendi. Você falou que você ia falar sobre a China. O que a China está trazendo de novo? Cara, nesse ela tá mercado? mudando o comportamento dela. maluco, porque todo mundo criticava que a China copiava, que não existia propriedade intelectual dentro da China. Os caras hoje, eles são os maiores depositantes de patente no nosso país. Ah, é? Eles depositam aqui e buscam o registro aqui. Eles acreditam mais no nosso país do que a gente mesmo. Uhum. Isso é muito comum, né? O brasileiro tem a síndrome de virar lá. A patente, só para você entender, quando eu faço uma proteção de uma patente, eu protejo ela em âmbito nacional. Mas eu posso também proteger ela fora do Brasil. Mas aí eu tenho que fazer esse mesmo pedido nos outros países. outros Eu tenho um órgãos de prazo cada para país. poder fazer essa internacionalização. Se eu não faço, por exemplo, eu protejo só no Brasil, eu tenho a proteção no Brasil, mas no resto do mundo qualquer um pode utilizar, mas não pode proteger como titularidade deles. Entendeu? Ele talvez possa usar como um início de prova, talvez, dentro do judiciário lá, para dizer que usava antes, mas ele não tem a proteção. Não tem a proteção. autárquica, Qualquer um pode utilizar. governamental. Se ele não protegeu em outro país, não pode utilizar, mas também ninguém no outro país pode também proteger como se fosse dele. Porque ele já tem aquilo ali como dele. Só que não naquele país. A China não somente inova, né? Ela executa. Porque não adianta nada você criar alguma coisa. Essa semana eu escutei que inovação, ela só é inovação se você consegue executar ela e colocar dentro do mercado. O plano de execução da China com suas tecnologias, ela é brilhante. Incrível. Eu não sei se foi na China ou no Japão. Aconteceu lá uma catástrofe, alguma coisa, e eles subiram a cidade em... Eu vi no Japão. Foi no buraco Japão, que não abriu foi? Na rua lá, eles... Na época Foi em também da dias, Covid, né? Foi em Subiu dias, hospitais cara. em Um questão negócio de assim dias. muito maluco a Tem engenharia umas deles. pontes na Holanda, tem umas coisas muito doidas que a gente vai vendo. O processo de execução é incrível, né? Muito Exatamente. diferente daqui. assim, aqui no Brasil acontece muito essa demora, mas a gente joga um pouco na conta da lei de licitação, outra discussão, né? A nossa lei de licitação, ela é muito restritiva, muito Sim, burocrática. sim. Você falava sobre burocracia, né? E aí quero puxar esse gancho. É burocrático registrar uma marca, registrar uma patente? Marca talvez seja, mas vou registrar uma patente. Eu inventei aqui, sei lá, um óculos que faz todo mundo ficar bonito. Nossa, tá mais bonito. Como é que eu registro? Como é que eu faço para registrar isso? O que eu preciso de documento para registrar essa minha invenção? Você precisa de reivindicações, você precisa de um relatório descritivo do que é a tecnologia A e a gente não invenção. vai mandar esse óculos seu. Não precisa, inclusive, nem existir um protótipo. Eu preciso provar num papel que esse produto pode vir a existir. E quem que redige esse papel? Aí é um especialista, é um redator de patente. Geralmente ele é formado, nesse caso, né, seria mais na parte de mecânica. Geralmente patentes químicas, é um engenheiro É um químico. técnico daquela área. Exatamente. Sim. Ele é especialista em escrever uma patente. E aí isso já é levado para vocês. Vocês já Quem faz isso Nós tem mesmos isso tudo. fazendo, né? Nós temos um especialista para isso. Quem faz isso é a vai Carol, do nosso escritório. Ele vai entender o seu produto e vai transformar ele em papel. Ah, então isso está dentro, vocês prestam Tá esse dentro, serviço também. Também. Se eu chegar com a ideia e falar, cara, ô Sérgio, ô Henrique, eu tô com esse óculos aqui e tal,
que eu vejo todo mundo pelado. Uau! Aí você chega lá, colocou o óculos, o cara vai olhar, e aí ele vai buscar ali cientificamente, tecnicamente, e vai explicar por que só tem ele, por que não tem outro. Exatamente. E é outro produto que a gente tem dentro dessa área que chama máquina de patentes. Na verdade, muitas das vezes você criou, mas você não consegue nem transcrever para mim o que você criou. Não sei explicar. E aí a gente manda um especialista até a sua empresa para poder colher essas informações e trazer para a gente a Ele bola vê redonda. todo o processo de desenvolvimento. Aí ou depois que você você feita tem a de redação. Além informação, disso, fazer precisa de mais valer a- alguma coisa? Eu tendo esse documento, esse relatório, isso basta. Com esse relatório, aí o que eu vou começar a fazer? Eu vou fazer um trabalho muito importante que é da pesquisa. Eu vou pesquisar no mundo inteiro o que eu tenho relacionado a esse óculos. Porque eu preciso basear nesses outros produtos que já existem para poder explicar ao examinador. Eu já vi que já existe isso, isso e isso, mas é diferente por causa disso, disso e disso. Porque se tiver em outro Entendeu? lugar do mundo, barra aqui também? Barra. Por Foi o causa que eu desse expliquei. tratado. Por Foi causa o que eu desse tratado. expliquei, Entendi. entendeu? Então, se já existia essa proteção lá fora, impede eu de registrar aqui. Por mais que essa empresa que tem a proteção lá fora não registrou aqui no Brasil. Entendi. Então, eu construo a minha patente sobre o seu olhar do criador, mas também sobre o olhar de outros produtos que existem no mercado. Porque eu não posso escrever demais para não esbarrar em outras patentes e escrever de menos para ter uma proteção pequena. Eu tenho que proteger o máximo que eu conseguir sem fazer com que não seja indeferido, não seja aceito. E aí vai ter todo um processo, né, de etapas, né? A patente pode ir até, sei lá, uns 5 anos de análise, como também pode ter uma análise rápida de 1 ano. Vai tem a depender patente do verde, procedimento né? que a gente vai seguir, entendeu? Até porque o INPI tem que ter um cara fera que entenda bem daquele meandro para Sim. poder analisar aquilo É, detidamente. se você pedir uma patente química, vai ser um examinador especializado em química que vai analisar sua patente. E pelo que você está dizendo, demora 1 ano e meio para registrar uma marca. Uma patente, então, demora... Tem um senso comum aí que é de 6, 7 anos, É, mas a legislação ela é muito clara, então ela dá direito ao depositante. Você pode reivindicar todos os direitos de alguém, por exemplo, que tem uma carta patente ou então uma marca registrada com o processo em curso. Você não precisa esperar 6, 7 anos para poder investir, para poder ter contratos, um licenciamento, ou então notificar alguém por uso indevido. Carta patente é o certificado É de o que aceite, aquilo é sua. que tá ok. Tá ok. É a materialização do direito. Exato. Entendi. Aí a gente manda um bombom, manda um perfume, quando uma é... taxa de champanhe, né? E a marca e a carta patente junto. Legal. Bom. A gente tá caminhando pro filme, você eu fui anotando umas tem- coisas tem aqui, coisa pra perguntando, caramba. e eles já avisaram que o tempo tá acabando. Já tá ali cutucando a gente, É. A gente tem um quadro que a gente sempre vai pro final, que a gente gosta de dar uns apertos, né? É um quadro de polarização. A gente vive num país hoje pouco dividido, né? Que as pessoas quase não brigam. Lula, Bolsonaro, e aí a gente termina, né? A gente tá terminando os programas com esse quadro, o jogo da polarização. Para vocês se posicionarem com coisas extremas, o ideal é não ficar em cima do muro. Tem hora que vocês podem entender que é preciso ficar. Explicar um pouquinho, mas o mínimo possível, né, Bruno? É, que ficar assim, bem é pai pra bola. ser rápido. É igual na rápido, CPI, bate-bola. né? Mas não pode ser igual- Passa a pergunta. Não pode ser igual o Ronaldinho, que Vou prefere exigir ficar meu em direito silêncio. constitucional. É isso, prefiro ficar em silêncio. Sabe? Posso começar? Deve. Vou voltar, hein? O pão de queijo, a gente registra ou não registra? Pão de queijo? A fórmula do pão de mistura queijo. do pão de queijo, a fórmula do pão de queijo, a gente registra ou não registra? Cara, existem meios, né? Existem meios. Não, pode explicar rápido, vai lá. Existem meios de proteção. E ali dentro do pão de queijo você pode proteger tanto a receita quanto a marca. Então deve registrar ou não deve registrar? Tem que registrar tudo. Registra tudo. Isso tudo. Concorda? O pão de queijo? Depende. 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 A marca, com certeza, a metodologia vai depender de como foi produzido Vai isso ser o aí. método, a técnica, aquilo que vai Exato. atrapalhar da saúde É. também. A gente tem que. Vocês porque têm que quando- fazer a gestão Quando disso fala aí de pra entender o direito, que que tem que quando fazer, fala de direito, se não tem um caso concreto, Sim. fica difícil eu cravar Você tá falando uma em tese, coisa. claro. Exatamente. Isso seria o senso comum. Se alguém te perguntar assim no papo 1, Então, sim, na então, dúvida, sim, registra. então, sim. Registra. na dúvida, registra. É. China ou Estados Unidos? Eu Em vou... segurança, Em termos de quê? em termos de segurança no registro de marcas e patentes. Hoje, se você tivesse que fazer um registro de uma marca hoje, em um dos mercados, qual seria prioritário? Eu vou de Estados Unidos. A ideia de concepção deles de marca e marketing ela é muito mais avançada do que a China. Sim. Para marca. Tecnologia, o processo, a execução são discussões mais amplas, mas para a marca, Estados Unidos é monstro. A cultura de propriedade intelectual dos Estados Unidos está há anos luz à frente.
A China está caminhando muito rápido com isso, mas nem se compara. Eu acho que índice de confiança também, né, ainda, nosso vai vendo isso aí acontecendo, está nos Estados Unidos, né, maior do que a China. Deixa eu fazer uma reflexão com você rápida, Pois só é. para você entender a importância de marca. Eu tenho uma empresa no Brasil que atua com o segmento X, faz a mesma coisa e tem uma empresa nos Estados Unidos. Qual empresa que é mais cara? Faz a mesma coisa, as duas empresas. Qual que você acha que vale mais? A que está nos Estados Unidos ou a que está no Brasil? A que está nos Estados Unidos. Poder de marca. Mas por quê? Só porque está nos Estados. Só porque tá no É isso. E outra coisa, é a isso. bandeira dos Estados Unidos é uma marca, tá? É uma marca fortíssima. Por que que em todo filme dos Estados Unidos aparece a bandeira? Eles querem trabalhar isso em você. Entendi. É verdade. Eles fazem o nacionalismo, a marca. Não, a questão da ótica, da semiótica, você falou a história do palhaço aí. Os Estados Unidos, durante os anos. Meados dos anos 70 até o final dos anos 80, dos anos 90, todo filme, o bandido, o vilão, era russo, era comunista, era aquela cara russa. Lembra do Rock? Para pra pensar. Era Né? o russo, né, quanto o rock, né? Lá nos anos 60, e ainda tem uns outros, mas nos anos 60 principalmente, era o latino, Sim. era o mexicano. Lá tem várias Eles figuras, constroem né? Você vai- essa estereotização na ótica e semiótica que é impressionante. Vai lá, outra polarização. A polarização é só voltada ao nosso tema, né? Agora eu entendi. Na hora que falou de Exatamente. política, pelo amor Não, de Deus. não. Não, mas vamos lá, ué, Lula ou Bolsonaro? Já que vocês pediram, eu sei, Eu sou o neném, eu sou o já neném. que... Não, isso aí eu também não respondo. É. A gente fica doido pra alguém responder, pra ver o que vai dar, mas não, poupa. Gente, assim, ó, outra coisa que a gente sempre gosta, e sabe que vocês falaram dessa vitrine de patentes, da máquina de patentes, não é isso? Então vocês têm relacionamento com várias pessoas também. Então, mas já Né? que você vai perguntar, eu quero perguntar... Quer polarizar mais uma É vez? uma que tem tudo a ver. A marca, na razão social ou como nome fantasia? Putz, essa é boa. Cara, isso Pode é... ser nenhum dos dois? Isso é... Pode. Na Mas verdade... eu vou querer que você justifique. Isso aí, na verdade, é um mito danado, porque quando você vai pagar uma conta no restaurante, ninguém tá nem aí pro razão social que vem na notinha fiscal. Você vai por causa da marca. Você vai no restaurante e tal, que você pagou ele lá. Você vai. E hoje é muito visual. Ah, vou indicar o Brunão lá, por exemplo, os petequeiros lá do clube lá que machuca ombro, joelho, machuca tudo, até a cabeça. Mas aí, vai lá no Bruno, sabe a primeira coisa que os caras vão fazer? Entrar no Instagram pra ver sua marca, pra ver seu posicionamento. Quem é o Bruno? Como você está se vestindo diante do mercado, né, a sua empresa. Então, muitas das vezes, razão social e nome empresarial é para outros fins, não Cada para um o tem que uma a gente função, está falando. Cada um tem uma função. A razão social ela serve para quê? Para a parte tributária da empresa, para as partes formais da empresa. Quando eu estou utilizando uma marca, eu estou querendo me diferenciar o meu negócio do meu concorrente. O objetivo é totalmente diferente. Sabe que a maioria dos empresários acha que tem que colocar a marca na razão, né? Você já... Mas É no nome fantasia, isso aí é nome- um senso comum. Inclusive, Engraçado. o objetivo do nome fantasia era diferenciar razões sociais, porque a gente tinha razões sociais às vezes muito próximas, colocava o nome fantasia para diferenciar, mas na função de como negócio. A marca não tem nada a ver com o nome fantasia e nem razão No social. caso de vocês, o Viga é a marca, No nosso caso é os dois. A gente é o nome também- fantasia e a razão social. Isso. Mas a gente poderia optar por não, poderia ser igual o início do nosso CNPJ era MSH, que eram as iniciais nossas. Mas a marca era Viga, não tem problema nenhum. Legal. E se alguém quiser registrar o Viga como em outra área, consegue? Pode. Tá, desculpa que eu te interrompi. Só. Não, nada. Porque eu queria perguntar essa E questão. foi da- interessante pra caramba. Eu nunca tinha pensado Aqui, fazer desse só uma jeito, observação sobre patente, que eu estava lembrando aqui. Vocês perguntaram de tempo de proteção, eu falei 25, mas na verdade é 20 anos a patente e 15 anos para o modelo de utilidade. Que é uma modelo de utilidade. Patente de invenção é quando eu crio algo do zero. Modelo de utilidade é como quando eu pego uma patente que existe e melhoro ela. Ah, A proteção é menor, mas eu fiz uma melhoria em algo que já existe. Uma melhoria significativa, não uma melhoria óbvia, né? Que qualquer técnico da área poderia fazer. Legal. Entendeu? Você ia perguntar aquela hora, eu te interrompi, perdoa. Não, não era mais uma pergunta, é uma pergunta sim, que a gente sabe que vocês conhecem muita tá gente. querendo polarizar que- mais não, né? Não, já apertamos que chega. Acho que agora vamos à parte boa de novo, que é falar de gente boa, igual a gente escolheu vocês para virem aqui. A gente sempre pede indicação de pessoas que vocês conhecem, que vocês têm um relacionamento legal e que vocês acham interessante falar com o que elas trabalham, falar o jeito que elas são, se apresentarem aqui e virem aqui para conversar com a gente. Vocês Posso têm? falar um? Pode. Eu acho que vai ser legal. Inclusive, é nosso consultor, ele fala sobre milhas, cara. Ele deu uma consultoria pra gente de milhas, o cara
ele sabe falar de tudo, bicho. Ele dá Ele uma é muito aula. bom, o Everton. Ele mudou a gente, assim, com a concepção. Porque a gente fala de milhas, né? Tem que fazer milhas e tudo, mas ninguém sabe fazer. Eu não sei mexer com isso até hoje. Bicho, traz ele aqui que ele vai te dar uma aula. O E ele Everton- gosta de falar, viu? Everton. Everton. Coincidência Com ou W. não, é que eu tava querendo trazer. É. É o Everton, né? Que a gente Ele conhece. mesmo. Você conhece ele? Você É. conhece ele? Ele já me treinou, ele foi meu personal, agora ele tá voando para outras áreas, tá É quase bom você largando. trazer contador aqui também, viu? Porque né? A gente tem muito contador. o pessoal lá legal. do FIRE, que é um clube de empresarial que a gente participa lá em São Paulo, estão mudando a concepção da profissão de contabilidade. E os contadores, eles estão saindo um pouco da parte técnica, que nunca vai deixar de existir, tem que ter mesmo, compromisso, né? Mas se fala mais em modelo de negócio, intimidade, o que o cliente quer, o que o empresário pensa. Durante muito tempo eles ficaram como quase que arquivadores, de Exato. carimbadores Isso de vem papel, mudando né? muito, Uma a profissão profissão que deles. estava fadada a um insucesso, acabar, e eles se reinventaram e hoje não tem Cara, eu como falo mais que não pensar em contador. Um contador bom, ele leva seu negócio pro céu. Sim. Agora, um mais ou menos, ele acaba Afunda. com seu negócio rapidinho. Talvez até um contador excelente possa não fazer o seu negócio dar certo, porque acho que tem outros fatores. Mas Mas eu- o ruim te quebra. Não, ruim te quebra. mas o que eu falo assim, é porque lógico que a empresa depende mais de você do que dele, né? Mas eu falo que o contador atual, que é o que vocês estão Ele vendo, se- é mais, ele te ajuda a fazer a gestão do negócio. Ele é né? muito tem que avançado. entender Eles do seu entenderam que negócio. eles não mexem mais com guias. Se eles ficarem mexendo só com guia, eles vão ser substituídos. Fica... O que eles fazem hoje? Eles pegam sua empresa, fazem um raio-x e te dá caminhos para ela. Não é só questão de tributo mais, você tem que trabalhar com várias Sim. outras coisas, entendeu? Sim. Você tem que ter uma consultoria financeira, você pode ter um BPO financeiro que eu terceirizo o seu financeiro comigo. Então, ele te entrega muito mais coisas do que simplesmente a contabilidade. E ficar arquivando papel. Exatamente. Gente, felizmente, o Paulo até mandou mensagem que, Gustavo, Paulo, nosso estagiário, que tá ali na... Ele Grande mandou Paulo. um WhatsApp assim, vou entrar na área de marketing esportivo, de marcas esportivas, acabou que não deu tempo, né? E eu quero dar uma quebradinha no protocolo. Vocês viram que ela tá filmando a gente ali? Como é que ela chama? Jordane. A Jordane, que veio aqui prestar assistência do marketing aqui. Ela grava tudo. Ela podia vir pra cá dar um oi pra todo mundo Vem cá, Jordão. e a gente fechar o programa aqui, despedindo. Essa é com craque todo mundo, do marketing. pra ela viu? sair por detrás das câmeras e vir aqui pra frente das câmeras. Trabalhando ali, meu filho. Tá aqui a Você. Pra cá, Jordane. pra câmera. Aí, ó. Aí, Jordane, agora vocês trocaram de papel. E a Jordane. Ô, gente, valeu demais. Muito Tá bom, obrigado. muito de obrigado, novo. Eu tô cuidado pra não cair, porque ele é muito grande. Ele Aí, tá vendo? Ou ele cai ou quebra o microfone, então tem que tomar cuidado. Não. Obrigado. Brunão, tamo junto. Obrigado pelo convite, viu, gente? Jordane, obrigado de novo também. Tá? Que seja de muito sucesso esse projeto seu, viu? Amém, nosso projeto. Nós vocês contamos. voltem aqui pra gente falar de marketing esportivo. Marketing Acho que esportivo. vai ser muito Vai ser legal. legal. Vai ser legal. Perdão, marcas Mar- esportivas. Exatamente. Galera, esse foi o... Deixa eu só fazer um agradecimento. Claro, agradeço. Não é puxando o saco, não, mas o Brunão é um cara que. Olha Ali, pra ó. câmera, ela fala bem bonito, assim. Faz Olho assim, no- Cara, eu. Nem o sol, nem o mar, nem o brilho das estrelas. Ela faça a Eu declaração, acho que a gente tem que ter um certo nível de disciplina no nosso dia a dia e combina muito das coisas que a gente quer fazer. Então a gente precisa estar com a mente limpa, uma mente muito boa para poder estar exercendo o nosso propósito, né? E o Brunão foi um cara que me ajudou porque eu fiquei muito tempo lesionado, né? Passei na mão de pessoas boas também, mas ele foi um cara que deu uma aliviada e me voltou para a rotina, porque a lesão no esporte não é só uma lesão física, é uma lesão psicológica, né? Sim. Então a gente precisa, talvez, de pessoas ali para ajudar a gente e trazer a gente pro trilho novamente. Então, valeu, Bruno. Valeu. Legal. demais. Qual Muito esporte que obrigado. você praticava, que você lesionou? Sou lutador, cara. Tô brincando. Sou petequeiro, velho, com orgulho. Pera aí, Jogo quase, peteca, Você Vai, machucou jogando peteca? sério. velho. Cara, você tem que ver ele jogando Não, eu não peteca. digo- Eu- De forma profissional. arrependido Vai lá de na Vai quadra. ver, né? Finalizamos o por cara aqui, né? machucou jogando peteca. Vai lá na Esporte quadra. Sem contato. Aqui. Rapaz, os PTQ vão bater aqui, viu? Vai mesmo. É uma legião. Vou me cancelar. É igual os motoboys. Jogando peteca. Gente, esse foi o Papocast. Vamos lá, fala do Instagram. Fala o Instagram do você. Cara, Sem ser Fala jogar do seu momento. peteca, onde a gente te acha? meu Instagram pessoal e profissional hoje é tudo, é @Sérgio Lomes, com 2 M's e Z de zebra no final. Sérgio Lomes. Tem o da Viga, né? @VigaPI, Viga com 2 Gs. E @Lorenzato Henrique, é o meu pessoal. E também vamos entrar agora no YouTube, né, Jordane?
tá começando aí, vamos fazer conteúdos pro YouTube, mais no ponto de vista educacional. Trazer um pouco mais dessa cultura aí de propriedade intelectual. Tem um site nosso também, tem um né? site, vigapi.com.br. PI de propriedade intelectual, nós estamos falando Sim, disso. sim, sim. E se você tem mais de 80 anos e quiser jogar peteca... Chama o Sérgio. Seu companheiro tá aqui. Ô, gente, esse aqui foi o Papocast. Foi uma alegria. Aqui, ó, antes de ter vocês acabar com a também, um gente. presentinho pra vocês. Opa! Uma agendinha pra vocês Obrigado. anotarem as suas Bom, ideias. tá lotado. E um copinho. Eu tomar um vou usar no próximo programa aí, ó. Eu adoro presente. Isso é bom Cara, eu sou demais. daqueles que vai no supermercado e tem assim, compre 2, leve 3, eu compro. Ah, tem um copo de brinde, eu compro. Ouvir Que a mais palavra tem lá em casa promoção é copo. bom Não, demais. quer me agradar, fala que é promoção, que é 2 por 1, tudo. Eu sou aquele bobo que essas promoções de ganha um copo, compra aqui R$30 de Coca-Cola que você Aquela vai coleção ganhar. de Foi a caneca de última. copo que você tem, pode colocar Tem lá, também. eu compro, fico todo feliz uma semana, depois eu guardo aqui. Quem vende fácil, compra fácil também. É. Eu só compro fácil. Gente, esse foi mais um episódio do nosso Papocast, onde falamos aqui de marcas, patentes, propriedade intelectual, propriedade intangível. Foi legal demais. Vocês têm aqui os Instagrams da Viga, do Sérgio, do Henrique. Sigam eles nas redes sociais. Você que acha que isso é só coisa de empresário, né? Não, né? Igual o Bruno registrou lá, o Bruno Velar Fisioterapia. Então, se você é dentista, fisioterapeuta, contador, pense em registrar sua marca antes que outro registre, porque vale o princípio da anterioridade, né? Exatamente. Não, Então, e aqui só já vão lá na rede social deles, vocês vão ver o tamanho e o tanto de coisa que dá para fazer. Então, que eles sabem fazer lá dentro. E é interessante para todo mundo, como a gente conversou aqui, me surpreendeu pra caramba. Muito mais do que eu tava esperando. Fez a sentido? conversa fez total. Legal. Expandiu muito mais o universo do que vocês fazem. Eu não imaginava que era tanto. Lógico que a gente já trocou muita ideia, mas vocês estão... A inteligência do negócio tá muito grande lá dentro. Tá bom demais. Exato. Parabéns. Valeu, Viu? Obrigado Obrigado, por tudo. gente. A inteligência está muito grande lá dentro. Aqui nós somos inimigos do fim. Aí. Então, para encerrar o programa, aqui nós temos conversas que importam. Papocast, conversas que importam. Sigam a gente nas redes sociais. Marquem sua fisioterapia com você, petequeiro. O Bruno vai resolver todos os seus problemas. Um grande abraço e até o próximo programa. Até o próximo. Ele tava quase melhorando, mas aí ele arruma inimigo em algum lugar, sabe? Agora vão ser os haters da peteca, cara!